Olá pessoal, o Diálogo Aberto recebe hoje a nutricionista doutora Sophie Deran, ela franco-brasileira, autora do best-seller O Peso das Dietas. Sejam bem-vindos. Nair, boa noite. Margarida, que bom lhe ver. Doutora Sophie, está chegando aqui agora. Já enviamos o convite. Boa noite, Margarida. Doutora Sophie, boa noite. Boa noite, São Paulo! Aqui. Ceará, aqui. Adoro o Ceará. Ah, que bom. Eu gostaria muito de viajar para lá agora. Tá difícil, né? Tá difícil um pouco, né? Mas logo vai passar isso tudo aí e logo aí você vem, doutora. Vamos torcer. Doutora, como é a sua... você é natural francesa, né? Sou natural francesa e naturalizada no Brasil há 17 anos. Estou 20 anos em São Paulo. Uma vida, em São Paulo. Sou bem abrasileirada. É uma vida. O coração é mais brasileiro do que francês hoje, doutor? Não sei, mas eu sou bem brasileira, sabe? Quando vou para visitar minha família, depois de algumas semanas eu tô com saudade de pratos como arroz e feijão, feijoada, de verdade. Então eu sei que já tô bem impactada, me sinto muito dos dois países. Eu particularmente gosto muito da França, não é? Aquela cidade, Paris, né? Cidade da luz maravilhosa, também gosto muito. Está sofrendo muito, sabe? Acho que tinha uma cerca de 40 milhões de visitantes, turistas, por ano. 40 milhões, imagina. E agora está prejuízo grande. Difícil. Prejuízo grande, muito, né, doutora? Muito. Doutora, você está me vendo e me ouvindo bem? Tô. E você? Ótimo. Também. Ok. Então vamos iniciar aqui a nossa convidada especial de hoje do Diálogo Aberto é a doutora Sophie Deran, ela nutricionista franco-brasileira, autora do best-seller O Peso das Dietas, engenheira agrônoma, não é? Pela Agronomia de Paris, doutora da Faculdade de Medicina pela USP, no Departamento de Endocrinologia, especialista em tratamento de transtornos alimentares pela USP, coordenadora do projeto de genética e do banco de DNA dos pacientes com transtorno alimentar no Laboratório de Neurociências. Concentra sua pesquisa em obesidade infantil, nutrigenômica, transtornos alimentares e neurociência do comportamento alimentar. Doutora, eu quero iniciar aqui, né, assim, dieta. Tem muitas pessoas, né, que gostariam de entrar numa dieta, não é? Não consegue entrar numa dieta e fica naquele eu comendo com culpa. Então, assim, o que a senhora pode falar um pouco sobre esse tipo de pessoa, doutora? Então, uma pessoa que não consegue entrar na dieta, vou até parabenizar, porque pelos meus estudos, eu vejo, e não só eu, né? A pesquisa, a ciência hoje mostra que fazer dieta, na verdade, é um dos fatores de engordar a um longo prazo. Então, fazer dieta não somente, talvez no começo você vai emagrecer, mas logo você vai voltar a engordar e engordar mais. Eu acho que quem está nos escutando e que já fez uma dieta pode se perguntar, verdade, eu emagreci e depois eu voltei a engordar. E a gente vê que fazer dieta dá um pouquinho de estresse no nosso cérebro e modificar nossa relação com a comida. Então, depois de uma dieta, a gente não é a mesma pessoa, a gente pensa mais em comer, a gente tem mais comer emocional e aí vem uma culpa grande, né? Porque a gente quer emagrecer, não sabia
Rodrigo, você tinha uma taça de vinho. Eu ia Sim. brindar com você. Ô, doutora. Ah, eu vou ver se o meu marido, Pierre, Pierre, me traz uma providencia taça aí. de vinho. Pierre, providencia essa taça aí, Pierre. Uma taça de vinho. Vou brindar com você, porque, ó, Certo. francesa. Mas, Certo. você vê, essa culpa, ela vem depois de tentar controlar a comida, né? Quando a gente tem regras e que a gente e vai, ao longo do tempo, a gente vai fazer algumas, sabe, colocar o pé na jaca, comer coisas que a gente não tinha planejado. Aí acontece que a gente fica tendo mais culpa, pensando, eu não deveria ter comido, por que eu comi isso? E sabe, Rodrigo, isso faz comer mais. Olha que interessante, é um estudo muito sério que mostrou, ó, tá vindo minha tacinha de Olha aí. vinho, tá? Tá. Muito obrigada. Porque eu acho diferente, você fazer, ó, saúde, Saúde. um pouco. A gente não tá nem exagerando, Ó, doutora, Saúde. um brinde também a quem está nos prestigiando, nos assistindo aqui, né, doutora? Eba, brinde para todos. Um brinde. Saúde, Então, felicidade. exatamente, saúde. E saber, Rodrigo, casamento onde tem uma relação boa dentro do casamento, mas também quando o casal divide uma taça de vinho, tem um casamento melhor, está mostrado. Olha que interessante. Olha aí. Então, eu não estou incentivando a beber muito álcool, não. Mas a gente vê que curtir a vida, brindar a saúde, faz bem e faz bem também não só a nossa saúde, mas a saúde do casal. Então, é muito legal. Com certeza. Eu quero avisar aqui quem está nos assistindo, tá? Se quiser, pode encaminhar essa live para quem você acha que tem interesse. Só clicar no aviãozinho aí, encaminhar. E também pode enviar perguntas aqui para a doutora Sofia. Ela está aqui gentilmente para atender, para respondê-las, tá? O nosso tema escolhido foi o cuidado com a saúde alimentar. Doutora Sofia, chegou aqui uma primeira pergunta do Rafa Dantas, da Rafa Dantas. Ela pergunta, doutora, se a dieta não é indicada, como emagrecer então? E a pergunta que vale $1 milhão. Porque se tivesse um método para emagrecer assim, ó, eu ganharia $1 milhão, ou seja, mais ainda. É o que todo mundo está procurando. Agora, eu gostaria de talvez buscar reformular a pergunta. Você está querendo emagrecer, mas será que é uma queixa sua? Será que é o do médico? O que está acontecendo com esse peso? Muitas vezes as pessoas não são razoáveis, elas querem um peso que não é um peso saudável. Né? Uma pessoa que está com peso saudável, uma pessoa que está em paz com a comida, que está curtindo um peso estável. Tá? E a gente vê que hoje o que é considerado saudável é estável, ou seja, você não está na luta contra, você não está o tempo todo querendo emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer. Tá? Então, buscar esse peso saudável e não necessariamente emagrecer a qualquer custo. Tá? Mas eu escrevi um livro sobre isso, o peso das dietas. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu justamente me perguntei isso. Eu falei, nossa, eu estou falando para o leitor de não fazer dieta, não fazer dieta, não fazer dieta. Eu dou todos os argumentos científicos. Eu conto muitos casos, é um livro muito fácil de se ler. Aí eu pensei, mas então, fazer o quê? E aí eu elaborei 7 segredos, os segredos da Sophie, 7 segredos de fatores que você pode olhar também, não só fechar a boca, malhar, como está muito simplificado, mas ver como que está a sua relação com a comida, entender que o peso não é uma coisa que você decide,
seu corpo não é massa de modelar, né? Respeitar o seu tempo, comer com mais consciência, não buscar coisas radicais, etc. Então, são 7 segredos que eu convido o leitor a justamente enxergar para desfocar daquela questão muito simplificada hoje. É só fechar a boca e malhar. Tipo, simples. Mas não é simples, gente. Não é simples emagrecer, que tem muitos fatores, né? Às vezes a gente engorda por questões hormonais, não tem nada a ver com alimentação. Às vezes o paciente ele não tem um sono de qualidade, então ele vai tentar reduzir a alimentação quando na realidade deveria curtir uma noite mais tranquila, focar mais no repouso, no descanso. Então você vê que a questão do peso ela é complexa, e cada caso é um caso. Então a gente não pode dar fórmula assim. Doutora, chegou uma pergunta aqui do ex-deputado federal, advogado, doutor Crescêncio Júnior. Ele pergunta, doutora, qual a melhor alimentação para uma pessoa com idade acima de 60 anos? Então, é uma boa pergunta, agradeço a pergunta, mas eu não posso responder assim, a melhor alimentação é comer XYZ. Vai depender do todo o quadro da pessoa. Por isso que quem está buscando rever a sua alimentação, fazer um diagnóstico do seu perfil e da sua alimentação, vale a pena buscar um profissional de saúde e saber, tem muitos profissionais de saúde que sabem avaliar isso, sabem trabalhar sem dieta. Eu mesmo estou formando, tenho cursos para profissionais de saúde atender sem o peso das dietas, sem dieta restritiva. E esses profissionais, eles estão no meu site, tem uma rede até de profissionais de saúde, e você pode buscar ajuda de um profissional, não começar a buscar informação pela internet. Tudo que vem pela internet, muitas vezes, não é adequado à pessoa, pessoalmente. É uma série de achismo, muitas vezes tem mitos. Não estamos, vamos dizer, num clima hoje, pela mídia, de dicas de nutrição de qualidade. Tem muita tirania nutricional, eu até chamo de terrorismo nutricional. A gente vê que tem muitas dicas que não têm fundamento científico. Todas essas modas de hoje, elas acabam fazendo um dano maior do que uma ajuda, né? Eu estou pensando naquelas demonização do leite, demonização do arroz branco. Você vê que tudo que a gente come, tudo que é nossa alimentação, vamos dizer, geral, tradicional, está sendo demonizada. Parece que a gente não sabe mais o que comer, né? Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui de uma seguidora que sempre acompanha as nossas lives aqui, a Nusa. Ela pergunta, doutora, como calcular quantas calorias devo consumir por dia? Olha, de novo, essa questão de calcular calorias, a gente vê que fez muito mais mal do que bem. Ninguém, sabe, Rodrigo, ninguém nesse planeta é capaz de fazer esse cálculo. Ninguém, porque não existe um cálculo que você faz e você entrega para a pessoa. Eu sei que muitos nutricionistas vão fazer, porque a gente aprende até a fazer. Mas é uma ideia, mais ou menos, do que a pessoa precisa comer. O que a gente está vendo hoje, que é o mais importante, é a própria pessoa. Não gravei o nome da pessoa. Como ela se chama? Nusa. A Nusa. Nusa, quem é o especialista de você é você. Ou seja, quem é o dono da sua fome é você. Então, vale a pena mudar um pouquinho a sua relação com as dietas e ver que não é pelo controle da caloria que você vai buscar a saúde, mas sim no respeitar a sua fome, respeitar seu corpo
o que a gente chama de comportamento alimentar, né? Então, comer melhor, comer com mais qualidade, comer com também um comportamento melhor, né? E isso é muito mais importante do que um cálculo de calorias. Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Compulsão por doce. Como eliminar e a ansiedade, como reduzir? Bom, primeiro, ansiedade é uma coisa, né? Todo mundo tem ansiedade. Essa época, ela está muito complicada para todos nós. Agora, não é todo mundo que vai descontar na comida. Ou seja, achou que a pergunta do nosso ouvinte. Primeiro, entender que quanto mais a gente está dentro de uma guerra contra a comida, mais a gente vai usar comida como recompensa quando a gente tem emoções. Ou seja, quando a gente faz muita dieta, depois a gente fica meio que perdido. Tá triste, vai comer. Tá feliz, vai comer. Tá cansado, vai comer. Tá com tédio, vai comer. Tudo é motivo de comer. E aí, o que a gente chama de um comer emocional, isso é uma coisa que precisa ser tratado, precisa ser diminuído, porque é um caminho para o quê? Engordar, engordar, engordar. Agora, nosso ouvinte falou de uma palavra que se chama compulsão. Cuidado que compulsão, o transtorno da compulsão alimentar, é uma doença psiquiátrica, né? A gente usa muito a palavra compulsão, mas compulsão não é compulsão por doce. Compulsão é comer uma quantidade muito maior do que uma pessoa que não tem compulsão, ou seja, uma pessoa na mesma situação, né? Então, dentro da compulsão tem uma quantidade muito maior e não especificamente doce. Agora, se ele tem um exagero no doce, já é outra coisa, é uma fome mais emocional. Então, entender que é natural desenvolver isso quando a gente faz muitas dietas. Mas a boa notícia é que é possível reverter. E saber, a gente nasce intacto, a gente nasce com uma boa relação com a comida, a gente nasce com uma sensação de fome e saciedade intacta, né? E aí, começar com a vida, com muitos fatores, pode justamente fazer desregular essas sensações, e especialmente fazendo dieta restritiva. É o motivo do meu livro, escrever justamente sobre o peso das dietas. Quando você faz dieta restritiva, você acaba ganhando um peso. E pode ser um peso no corpo ou um peso na saúde mental, na cabeça. Porque, sabe, Rodrigo, a maioria dos transtornos alimentares começam com uma dieta restritiva. Então, fazer dieta restritiva pode dar um grande estresse no seu cérebro. Especialmente a gente vê nossos adolescentes, meninas, mas também meninos adolescentes. Então, um cuidado muito grande do que a gente está conversando dentro da casa. Doutora, o doutor Crescencio está dizendo que está com a taça dele lá brindando a nossa live. Doutor Crescencio! Saúde! Saúde! E doutora... Estou gostando, Rodrigo. Também. Doutora, e ele está perguntando, doutor Crescencio, o que é um peso saudável? Uma boa pergunta. Não tem um consenso, né? Porque tem os que vão dizer que tem que ser um IMC-X, ou seja, um cálculo. Né? Tem pessoas falando que é um peso ideal. O que eu chamo de peso saudável é um peso que você estabiliza quando você está em paz com a comida, tá? Ou seja, sem dieta restritiva, mas também sem muito comer emocional, sem muita compulsão. E interessante que o peso tende a estabilizar, né? E quanto mais dieta você faz, mais alto vai ser seu peso saudável, sabia? Eles veem que quem não tem tanto ganho de peso são pessoas que não fazem dieta, que comem de maneira regular, que estão em paz com a comida. Então, a gente está vendo que o que está sendo indicado para emagrecer, na realidade,
é uma armadilha, porque é bem o contrário que vai acontecer. Você vai emagrecer, mas 95%, olha, Rodrigo, todo mundo volta a engordar mais. Doutora, chegou uma pergunta aqui. A farinha é demonizada também. O pão nosso de cada dia com ovo mexido é tão diabólico assim, doutora? Não é, pode comer à vontade, tranquilo. Eu sou uma nutricionista atualizada na ciência. Eu não concordo com essa demonização do carboidrato. Ele está fazendo mais mal do que bem. Quem está com dúvida, volta no seu padrão tradicional, né? E pensa assim, o que meu avô comeria nesse momento? E a gente vê que começar o dia nutrido com um pão, um ovo, um café com leite, a coisa muito gostosa que deixa você nutrido e deixa você numa situação de tranquilidade, de cuidado da fome, de poder ser, vamos dizer, mais flexível durante o dia, né? Claro que a gente está sempre com o cuidado da moderação. Eu não estou dizendo pode comer 4 pães franceses de manhã. Claro que não. Mas a gente vê que essa demonização da nossa comida, ela deixa as pessoas muito perdidas. As pessoas não sabem mais o que comer. Você vê? Pedir permissão de comer um pão com ovo, você acha... você vê a que nível a gente está chegando. As pessoas estão com medo de comer. Isso é muito grave, muito grave. Sabe que está demonizado também o arroz branco? Tem pessoas que falam, não pode, só arroz integral. Gente, não é assim que a ciência fala, tá? A ciência fala que excesso de carboidrato, excesso de farinha, excesso de arroz, sim, pode prejudicar. Mas agora, quando a gente mistura nosso arroz branco junto com feijão, a gente tem muitas fibras. A gente não precisa sempre comer arroz integral, né? Então, são coisas que são passadas de uma maneira tão rígida que a gente acaba perdendo o prazer de comer. Doutora, é uma pergunta da Michele, lá de Manaus, do Amazonas. Eba! Doutora, existe uma base alimentar que possa ser considerada correta para o ser humano? Ou cada fase é uma fase? Bom, excelente pergunta. Eu, como profissional, cada fase é uma fase. Então, qualquer paciente que vai entrar no meu consultório, eu vou avaliar de maneira pessoal, pessoalmente. Ou seja, ninguém é igual, primeiro. Mas se você pensar, durante muitas gerações, nossos avós, bisavós, eles tinham um padrão alimentar que estava dando certo. Só que a gente perdeu. Parece que tudo foi demonizado, mas se você tiver uma dúvida, talvez tentar lembrar do seu avô, bisavó. Claro, se ele teve a sorte de ter comida na mesa, porque infelizmente hoje a gente vê que a fome está aumentando no Brasil, e o Brasil tem uma história muito triste, de muita fome. Mas de uma maneira geral, nossos avós, bisavós, eles tinham uma certa paz com a comida e não se preocupavam tanto. Eles tinham muita sabedoria corporal, eles escutavam a fome deles, ninguém mandava neles. Isso que a gente perdeu. Doutora, a Beth está pedindo para a senhora falar um pouco sobre a tapioca. Tapioca, do Nordeste. É bom uma demais. Delícia. É bom demais, pode comer. Agora, ela meio que ganhou muita fama, porque ela é sem glúten. E você vê, nosso pão francês foi demonizado por causa do glúten. E as pessoas começaram a comer tapioca. Mas é bem assim, coma de manhã o que você fica à vontade de comer. Uma fonte de carboidrato, uma fonte de... pode ser tapioca, pode ser pão francês, mas pode ser também batata doce. A gente vê que tem algumas tradições dentro do Brasil, culturas. O interessante é começar o dia nutrido, com uma certa qualidade, uma variedade alimentar, não ficar só no pão. Um pão com ovo, que o nosso ouvinte falou, junto com um café com leite, talvez um
uma frutinha, nossa, café da manhã, fantástico. Então, a gente tem que simplificar, né? A gente complicou demais a nutrição, né? E as pessoas estão perdendo a paz. Doutora, a Uyamara pede para a senhora falar um pouco do cuscuz. E saber que eu não conheço a receita. Eu já comi, adoro, mas eu não sei fazer. Então, o que eu posso dizer é que é uma alimentação super interessante, é um alimento super interessante. Essa cultura do cuscuz de manhã, especialmente no Nordeste, é fantástico. Né? Pode continuar, tudo de bom. Doutora, a Rafa está pedindo para a senhora falar um pouco sobre o jejum intermitente. Eba, eu não poderia escapar dessa, porque está na moda. A gente está num momento do jejum que está meio que sendo muito divulgado. Então, veja bem, o jejum intermitente é em si interessante, especialmente na parte científica, dos estudos que estão sendo feitos. Mas veja bem, a maioria dos estudos são feitos em ratos e a gente não tem uma certeza que funcionam da mesma maneira em humanos. Né? Tem alguns estudos em humanos. O que eu posso dizer aqui, de maneira firme e científica, é que não é um bom jeito de emagrecer, tá bom? É mais uma dieta disfarçada com jejum, né? Quem faz isso para emagrecer não vai dar certo. Vai dar certo no começo, mas depois vai engordar tudo de novo. Eu tenho muitos pacientes que começaram a ter compulsão alimentar fazendo low carb e jejum intermitente. Então, cuidado. Agora, o jejum em si, ele sempre foi meio que praticado nas religiões. A gente vê que é outro fim, não é para emagrecer, tá? Então, cuidado com esse modismo do jejum para emagrecer. Isso não. Tá? Agora, você está num retiro, praticar um pouquinho de jejum, num retiro espiritual, por que não? Tá? Tem agora o Ramadã, que é o jejum intermitente dos muçulmanos. Está acontecendo agora. Isso religioso não é para emagrecer. E você vê que todas essas práticas, elas são meio que disturbadas pela mentalidade de dieta, pelo o negócio bilionário de dietas. Né? E cada vez uma dieta nova, agora o jejum. Mas quando está praticado de uma maneira, vamos dizer, bem orientada, por que não? Mas eu não recomendo as pessoas fazerem em casa, tá? Doutora, a Érica pergunta, como seria uma dieta para um indivíduo pré-diabético? Quanto de CHO seria ideal para o dia? Quanto de? CHO. Ela está falando de carboidrato. Bom, primeiro, eu não vou responder em números, porque eu nem conheço essa pessoa. Agora, é interessante ver que a questão, quando a gente está com um pré-diabetes, uma glicemia alterada, não quer dizer que você vai ter diabetes, tá? Então, não entrar em parafuso, começar a cortar todo o carboidrato, porque não é o caminho. Até a Sociedade Brasileira de Diabetes se colocou de maneira muito firme sobre o fato que mesmo um diabético, uma pessoa que tem diabetes, ela tem direito a comer carboidrato. Ela tem direito a comer até um pouquinho de açúcar, doces. Tá? Então, aquele mito de, eu tenho pré-diabetes ou diabetes, preciso cortar tudo carboidrato, tudo doce, é um mito, não é o que a ciência fala. Então, busca um profissional de saúde atualizado, alguém que leu, que está seguindo as novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então, busca um nutricionista, busca um médico, endócrino, busca até também um psicólogo para te ajudar a fazer, a entender melhor a sua dificuldade, tá bom? Doutora, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe que está assistindo a live.
Marta Pereira, tá? Ah, Minha é mãe Marta. sua mãe? Mandou uma mensagem aqui. Marta, doutora Sophie, parabéns pelo seu excelente trabalho. Mantenham sempre o mesmo peso, com pequenas alterações. Isso é saudável, doutora? Me cuido muito, exercícios com personal e acompanhada por nutricionista. Marta. E qual é a pergunta, então? Ela está super bem cuidada. Ela pergunta se manter sempre o mesmo peso, com pequenas alterações, se é saudável. Então, hoje, o que está sendo considerado saudável é justamente manter um peso. Ou seja, seu corpo está em paz, ele não está nem engordando, nem emagrecendo, ele está meio que mantendo uma certa tranquilidade. Né? Então, é muito importante você continuar com essa equipe que está te ajudando. Né? E sabe, Rodrigo, é muito interessante que quando a gente faz esse tipo de como dizer, de cuidado, né? A gente acaba com um peso estável e às vezes emagrecendo mesmo sem fazer dieta. Certo. Você vê? Ok. Doutora, chegou uma pergunta aqui da Juscelia. Ela diz o seguinte: após os 50 anos, estou engordando muito. É comum na menopausa? Estou bem gordinha, doutora. Menopausa é um momento bem complicado da mulher, tá? A gente vê que dentro da menopausa, o corpo da mulher ela está sob vamos dizer, um efeito de tempestade hormonal, né? E até o próprio corpo está numa facilidade de engordar, né? Então, é até o comum, vamos dizer, esperado, né? Uma certa mudança de peso. Agora, entrar num ganho grande de peso, falar que estou muito gordinha por causa da menopausa, provavelmente não é só a menopausa. Né? O que eu vejo, Rodrigo, são mulheres também que fazem dieta a vida inteira. E aí, quando chega a menopausa, o que acontece? Elas não conseguem mais controlar. Porque a menopausa, ela de fato derruba um pouquinho todo esse controle. E aí pode sim dar um ganho de peso bem maior do que esperado. Né? Mas com certeza a menopausa é um momento bem complicado da mulher. Né? Por isso tem muitos profissionais bem atualizados que podem ajudar, que podem orientar. Tem algumas condutas, né? Pode buscar ajuda de um ginecologista, de um endócrino, dos médicos pela questão do tratamento, né? Mas também o nutricionista, nesse momento, pode ser muito valioso para ajudar você a sair daquele ciclo vicioso da dieta, que pode fazer meio que inflamar esse peso, né? Doutora Kel, ela pergunta: gostaria que falasse um pouco sobre evidências científicas no tratamento da obesidade com nutrição comportamental. Excelente. Adorei a pergunta, sabe? Em novembro, Rodrigo, eu fiz um evento nacional, online, justamente para lançar uma campanha, um manifesto, para um novo olhar sobre a obesidade. Tá? Então, a gente vê que hoje estamos com dados que são assustadores de um aumento da obesidade no mundo inteiro. E a gente vê que, se você olhar mundialmente, só está aumentando. Ou seja, não tem um país que conseguiu diminuir a taxa de obesidade. Então, esses dados são dos últimos 35 anos. Então, o que a gente está vendo? Um fracasso total do tratamento da obesidade. E por isso que evidências científicas estão mostrando a importância de parar de fazer dieta, porque fazer a dieta só vai amplificar o fenômeno da obesidade e ajudar o paciente a se reconectar com ele, ou seja,
parar de terceirizar a fome, terceirizar as decisões de comer e se reconectar, ganhar autonomia, ganhar uma certa confiança, né? Se sentir empoderado. Eu trabalho direto com paciente que tem obesidade e a gente está desenvolvendo programas justamente em grupos, né? De reconexão. A gente vê que esse caminho é um caminho muito interessante para a saúde da pessoa com obesidade, ou seja, primeiro parar de engordar, né? Porque lembra que eu falei desde o começo, o que o paciente com obesidade vai escutar? Você tem que fechar a boca e malhar, você tem que fazer dieta, você tem que emagrecer. O coitado vai fazer, ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar um reganho de peso maior, e mais apetite, mais vontade de comer, mais comer emocional, e ele vai ficar se perdendo na espiral do ciclo das dietas. Certo. Doutora, chegou uma pergunta aqui do Rai. Doutora, falar um pouco da alimentação para o diabético tipo 1. Tá. De novo, a alimentação, aqui não vou dar uma orientação específica. Diabetes tipo 1, a gente está numa situação onde o paciente não tem mais insulina, ele precisa de uma orientação nutricional, mas também junto com médico para dose de insulina. Tá? Então, o que eu posso dizer sobre a alimentação veja bem, a atualidade, as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, é que a pessoa que tem diabetes tipo 1, ela pode comer de tudo, mesmo um doce de vez em quando, pode comer arroz branco, pode comer de tudo. A única coisa é que vai ter que aprender a manejar a alimentação junto com a insulina. Por isso que é importante buscar ajuda. Não é uma coisa que você inventa. Ok. E ele está perguntando qual a diferença do tipo 1 para o tipo 2. Ok. Tipo 1, vamos dizer que é uma doença autoimune, que geralmente acontece na primeira infância, nas crianças pequenas até uns 13, 15 anos. Né? E geralmente é uma perda total de capacidade de produzir insulina. Antigamente, o diagnóstico se fazia pelo fato que a pessoa ficava quase no coma, morrendo, de repente assim. Hoje a gente sabe detectar cedo e orientar a seguir umas práticas com insulina. O diabetes tipo 2, ele é adquirido ao longo da vida, e geralmente ele começa com uma intolerância à glicose, uma glicemia alterada, aquele ouvinte que falou do pré-diabetes, uma situação de a glicemia está alterada, a pessoa está meio que oscilando, ganhando peso, e aí, eventualmente, entrando numa escassez de produção de insulina. Mas não necessariamente vai precisar insulina. Você vê, o que a gente vê é que o diabetes tipo 2 está aumentando muito. O tipo 1 também, mas o tipo 2 está aumentando de maneira assustadora. E por isso que a gente precisa urgente rever nosso tratamento. Tem pesquisadores que falam que fazer essas dietas restritivas é como se você desperta o seu risco de diabetes. Então, a gente vê que estamos numa sociedade que só fala de dieta, fala de cortar, de emagrecer. Doutora, a Giane está dizendo, o meu peso sempre foi 52 quilos. Eu gostaria muito de ganhar mais 2. Mas, pela minha altura, 1,65. Estou com peso bom, doutora? 52 quilos e 1,65 de altura. Então, se ela está estável, comendo bem, feliz, é que é o peso do corpo, é o peso genético dela. E tem muitas pessoas que estão sonhando desse peso, com essa altura. O que é interessante é que você vê, Rodrigo, o final do final é que todo mundo está insatisfeito. Você vê? Pessoa que tem peso a mais, ela quer emagrecer. A pessoa que tem um peso que ela acha
menor ela quer engordar, parece que está todo mundo com insatisfação corporal. E nossa sociedade atual, ela é responsável por isso, né? Parece que nosso corpo nunca é o suficiente, nunca é bonito o suficiente, nunca é magro o suficiente, nunca é sarado o suficiente. E a gente gera uma geração cada vez mais insatisfeita com o corpo, infelizmente. Doutora, a TT está dizendo, estou 42 quilos acima do peso. Não me sinto confortável. O que fazer, doutora? Tá. Acima de que peso? Primeiro. Né? Ela tá dizendo que o peso normal, que ela se sente bem, é por volta de 70. Tá. E com certeza ela já está provavelmente com obesidade, né? Com esse 40 quilos a mais. Primeira coisa a fazer é buscar a ajuda de um médico para fazer avaliação. Ver se ela tem algum dano de saúde, algum desregulo da tireoide, alguma dificuldade de saúde que tem que ser tratado. Né? Antes de tudo, saúde. E aí, buscar ajuda de um nutricionista e um psicólogo para trabalhar a questão emocional, trabalhar também a questão nutricional. E a gente vê que com uma equipe multidisciplinar, o tratamento fica muito eficaz. Né? Não estou dizendo que ela vai emagrecer em uma semana, 15 dias, mas pelo menos entender por que ela engordou. Né? E muitas vezes é por causa de dietas, mas às vezes pode ser uma resistência à insulina, um problema de metabolismo. Então, é muito importante tentar entender a história dela. O que aconteceu, de repente, ganhar 40 quilos assim? Né? E buscar ajuda. Não faça sozinha qualquer tipo de dieta que você acha na internet. Doutora, uma pergunta aqui da nossa amiga Adriana. Ela é fonoaudióloga. Ela diz, doutora, qual a importância da mastigação e deglutição no processo terapêutico voltado a uma dieta nutricional? A Adriana, fonoaudióloga. Sim, eu entendo. Uma pergunta bem de fonoaudióloga. Eu acho essencial, sabe? Quantas pessoas estão engolindo sem mastigar? A gente vê que a mastigação ela é tão importante quanto a respiração, ou seja, ajuda a comer mais devagar, ajuda também a digerir melhor. A gente vê em crianças muitas dificuldades alimentares devido ao fato que eles nunca aprenderam a mastigar, deglutir. Então, é super importante. Eu trabalho bastante com fonoaudiólogos. Né? Eu sou especializada em obesidade infantil e dificuldades alimentares em crianças. E a gente vê muita seletividade, muita dificuldade e muitas vezes eu busco ajudar de um fonoaudiólogo. Doutora, o André, ele está dizendo aqui que gosta muito do programa Diálogo Aberto. Ele pergunta, como manter o equilíbrio mental e da obesidade, já que comer é um dos prazeres da vida, pois a cabeça do obeso é o maior inimigo? Eu não concordo. A cabeça do obeso, ele está muito transtornado por causa de todas as dietas que foram impostas para ele. Tá? Então, é muito importante ver que qualquer ser humano, de qualquer tamanho, tem o direito de comer com prazer. Tá? O comer com prazer é saudável. Então, dentro do meu consultório, eu trabalho muito isso. Tá? Mesmo uma pessoa que tem obesidade, que está convivendo com obesidade, ela tem direito de comer com prazer. A gente não deveria fazer uma imposição de alimentação tão sem gosto para ela emagrecer. Ela vai ter até um risco de desenvolver depressão. Né? Então, o prazer de comer tanto faz o tamanho da pessoa. Né? E cabeça de quem tem obesidade geralmente foi muito alterada, mas não pela pessoa, mas pelo o tratamento que foi feito. Né? E tem muita estigma da obesidade. Né? Muitas vezes o paciente entrar no consultório, que seja médico, nutricionista, e sem falar, oi, já vão passar uma dieta, tipo, emagrece e volta quando você está magro. Como se fosse fácil. Né? E não é, tá? Não é uma decisão, não é uma escolha.
A obesidade é uma coisa multifatorial, tem muitos fatores envolvidos que a gente tem que acolher com muito carinho uma pessoa que tem obesidade. Ela não é responsável, não é uma responsabilidade individual, tá? Doutora, se fala muito na questão genética, né? Tem pessoas que atribuem que está obeso porque é a genética. O que você pode falar com relação a isso? Então, eu sou especializada em genética da obesidade. Vamos lá. Primeiro, entender que tem sim predisposição genética à obesidade. Existe. Agora, quando a gente vai dentro da ciência, a gente vê que tem mais de 500 fatores dentro da nossa genética que pode ser associado à obesidade. Ou seja, todos nós temos um pouquinho de predisposição à obesidade. Isso que é interessante. Rodrigo, você tem, eu, Sophie, eu tenho. Agora, não necessariamente a gente vai despertar. Né? E o que a gente vê é que a predisposição genética existe, mas o que vai desencadear essa obesidade é o meio ambiente, principalmente o que você come, mas também como você come, tá? Mas tem também remédio, tem também, a gente vê o psicológico, tem também um vírus que pode alterar o metabolismo, a gente vê que também a microbiota, sabe, os nossos micróbios dentro do intestino, eles podem fazer a gente ter mais risco de ganhar peso, né? Então, entender que é muito complexo, mas a genética, ela existe, mas não é fatalidade, não é sentença, tá bom? Certo. Doutora, a Odete, ela pergunta, na desordem hormonal da menopausa, muito difícil manter o peso. Como os hormônios interferem? Então, a gente já falou, da menopausa é um problema de verdade. A gente está muito... a mulher, ela passa por muitas tempestades hormonais, né? A começar pela puberdade. Então, a menina na puberdade, ela vai ter uma tendência a ganhar peso. Aí o corpo que se transforma. E a gente vê que hoje as meninas não aceitam isso. Então, já desde a puberdade, a gente vê que tem essa negação da naturalidade, do natural da mulher. Né? E isso é muito grave, porque uma menina que não aceita a transformação corporal para a feminidade, ela pode até perder fertilidade, ela pode não menstruar. Então, você vê, a puberdade tem uma tempestade hormonal e depois a mulher passar por tempestade hormonal a vida inteira, mensal. Olha, a gente apanha muito, né? E aí mensal vem aquele TPM, aquele menstruação, é bom. Mas tem também a gravidez, que é outra tempestade hormonal. E aí vem a menopausa, que é, vamos dizer, o grande finale, né? E onde tem uma mudança de produção de hormônios, a progesterona diminui, os estrogênios, a gente vê que isso pode favorecer um aumento da resistência à insulina, um aumento de ganho de peso. Mas nada deveria ser assim, drástico, de 15, 20 quilos, não, uns 3 a 5 quilos. Agora, quem está chegando na menopausa, com muitos anos de dieta, muita bagunça emocional com a comida, aí sim tem o risco de engordar bastante. Então, certo. Vale a pena buscar ajuda. Doutor, uma pergunta. O consumo de açúcar em excesso pode potencializar o refluxo e problemas digestivos? Bom, eu não daria essa causa, tipo, só ao excesso de açúcar, excesso de doces, guloseimas, talvez alimentos com muita gordura, fritura, sim. Né? Mas tem refluxos que são devido a uma configuração do seu estômago. Às vezes não tem nada a ver com alimentação. Né? Mas com certeza, excesso de açúcar, de qualquer jeito, vale a pena diminuir, porque não é bom para nenhum corpo humano, tá bom? Então é interessante
sim ficar atento à qualidade do que você come. Ou seja, a questão não é cortar o açúcar de vez. A questão é prestar atenção. Será que você precisa comer tanto? Vamos mudar seu paladar? Você pode ter um paladar com menos doce, sabe? É uma educação que você pode fazer em 3 a 4 semanas. Você já muda seu paladar. Né? Eu recomendo fazer essa consciência, fazer um exercício de consciência. De onde vem o açúcar que eu estou comendo? Não é só do açúcar branco da mesa, tem também muitos dentro dos alimentos industrializados. Né? Saber que até no molho de tomate tem açúcar, na vinagrete tem açúcar, tem muito açúcar dentro dos alimentos processados, ultraprocessados. Né? E é interessante diminuir, mas também entender que não é legal tomar a decisão de a partir de agora não vou mais comer nada de açúcar, mas vou tomar muito adoçante. Adoçante não é uma solução para menos açúcar. O adoçante também, ele modula, ele modifica o paladar, ele modifica a sua relação com os doces. Então, não tem estudos consensos sobre isso, mas eu recomendo diminuir também os adoçantes, ou seja, tenta ficar atento da onde vem as suas fontes de gosto doce, que seja adoçante, que seja açúcar, que seja muitos alimentos industrializados, e tentar diminuir, acrescentando mais alimentos frescos, caseiros, menos industrializados. Doutora Adriana está perguntando qual a importância do reequilíbrio alimentar antes das cirurgias bariátricas e depois. Excelente pergunta. Né? Eu recomendo para todos que querem fazer cirurgia bariátrica fazer algumas sessões com um profissional que trabalha o comportamento alimentar. Né? Porque, veja bem, a cirurgia bariátrica ela vai atuar no estômago. Né? Quando o comportamento alimentar está aqui, no cérebro. Então, não adianta reduzir o estômago se não mudar o comportamento. Porque você vai voltar tudo na mesma. Se a pessoa não modifica e não busca ajuda no comportamento. Então, esse reequilibrar a alimentação, acho fundamental fazer antes mesmo da cirurgia. Saber, Rodrigo, o que está acontecendo em geral, que a pessoa faz a cirurgia e depois ela aceita escutar essa modificação de comportamento. Infelizmente, ela não quer fazer antes da cirurgia, porque ela está impaciente, ela quer resolver tudo já, o peso. Né? Exatamente. Doutora, uma pergunta. Para o tratamento da obesidade, é sempre incontornável o tratamento psicológico? Bom, é recomendado, né? Porque a gente vê que tem muitos fatores que podem... E sabe, uma pessoa pode não ter problemas psicológicos, mas sofrer de um estigma da obesidade, ou seja, se sentir humilhado, aprender a lidar com esse corpo. Né? Eu recomendo sempre uma ajuda. Eu trabalho sempre com muitos profissionais. Eu não estou atendendo sozinha. Eu gosto de atender em dupla, com psicólogo, com endócrino, com fonoaudiólogo, a gente viu. Então, obesidade não se trata só com nutrição, não se trata só com endócrino, não se trata só com psicólogo, tá? É importante buscar equipe multidisciplinar e entender que é uma coisa bem complexa. Mas tem solução, sim. Tá? Doutora, pelo menos parar de engordar. A sim. Clara pergunta como conciliar a sensibilidade ao glúten com comer intuitivo sem dieta. Olha que pergunta, hein? Bom, essa sensibilidade ao glúten, primeiro, investigar, né? Porque tem muitas pessoas que se autodiagnosticam com sensibilidade ao glúten, ou seja, vão evitar glúten, só que isso pode ter um efeito dentro do comportamento. Porque quando você evita o glúten, você vai cortar tudo que você costuma comer, o pão, a pizza, o biscoito, né? Então,
eu investigaria primeiro essa sensibilidade ao glúten. A gente vê que tem muita sensibilidade autodiagnosticada que não existem. A pessoa acredita que ela tem, mas ela não tem. Né? Agora, quem precisa evitar glúten é sim quem tem doença celíaca. Né? E o diagnóstico é com gastroenterologista, ou seja, médico. Aí sim tem que excluir glúten. Agora, cuidado com essa moda do sem glúten. Está gerando muito negócio, muito dinheiro. As pessoas estão com medo de comer. E às vezes, sabe, Rodrigo, eu falo, mas você pode comer arroz e feijão? Sabe que arroz e feijão é sem glúten? E a pessoa fica assim, não sabia, tá? E aí começa a entrar em parafuso, comprar só caixas que está escrito sem glúten, de medo de ter glúten. Né? Doutora, Então, mas ela falou do comer intuitivo, né? O comer intuitivo... Doutora, e tem outra pergunta aqui. A alimentação intuitiva dá para emagrecer? Então, a alimentação intuitiva, ela é muito interessante para se reconectar consigo. Não é um método de emagrecimento. Não é, tá? Agora, eventualmente pode ter resultados, sim, quando a pessoa está mais em paz com a comida. Eu, pessoalmente, trabalho mais com o comer consciente, ou seja, estar consciente da qualidade, consciente da sua fome, consciente do que você está comendo, né? E trabalhar essa consciência alimentar. Certo. Doutora, nós estamos aqui na reta final da nossa live. Vai completar Passou agora... rápido, né? Ó, última gotinha. Tudo que é bom passa rápido, doutora. Aí, antes de passar para as suas considerações finais, eu gostaria de dar alguns avisos aqui. Né? Quem está nos assistindo, quem ainda não segue a doutora Sophie, pedir para seguir aí. Ela tem um conteúdo maravilhoso. Vamos adquirir o livro da doutora, vamos fazer o curso da doutora. Ela é maravilhosa. E também quem não segue o Diálogo Aberto, quem não segue o Diálogo Aberto, clica aí na sua tela, acompanha a nossa programação, sempre com muito conteúdo importante, com a participação de vocês, seguidores. Enfim, é tudo feito com muito carinho. E, doutora, muito obrigado. Uma grande honra aqui para o Diálogo Aberto recebê-la. Parabéns pelo seu trabalho. E obrigada. Um prazer. Doutora, antes das suas considerações finais, eu vou tirar aqui um minutinho os comentários para a gente fazer um print aqui, tá? Ok. Fazer um print aqui. Vamos lá. E ainda tem vinho aí, doutor, para a gente fazer um print aí, brindando aí? Mas acabei, hein? Acabou. Bom, vamos lá. Pronto. Doutora, por gentileza, suas considerações finais. Não, eu gostaria de deixar uma paz com a comida. Para de seguir todos esses blogueiros que estão inventando cada moda. Volta ao tradicional, volta ao simples, cozinha em casa. Eu tenho 3 dicas, Rodrigo. Primeiro, não faça dieta restritiva. Segundo, coma mais alimentos frescos caseiros, menos industrializados. Né? E terceiro, cozinha. O cozinhar, saber que está associado à meditação, associado a menos obesidade, associado a menos diabetes tipo 2. Então, o cozinhar, ele te faz comer melhor. Então, a saúde, ela começa na cozinha, gente. Bom apetite. Foi um prazer, Rodrigo. Prazer, doutora. Essa nossa live com a doutora Sophie ficará salva aqui no Instagram Diálogo Aberto. Quem não assistiu toda, tá lá. Se quiser encaminhar também para quem tem interesse. E também será salva no nosso canal do YouTube, tá? Que bom. Quem não segue ainda o nosso YouTube, vai na bio aqui do Instagram, tem um link lá, se inscreve e acompanha todas as nossas entrevistas que estão lá também. Doutora, que Deus lhe abençoe, parabéns. Agradeço aí ao Pierre pela atenção. Obrigada juntos pelo convite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Obrigado, pessoal, a todos que participaram. Beth, obrigado, Érica. Muito obrigado, Cris.
enfim, a todos que participaram, pessoal. Uma conversa aqui importante, com muito conteúdo, com a doutora Sophie Deran. Ela é uma nutricionista franco-brasileira, muito competente, e nós aqui no canal Diálogo Aberto trazemos sempre muito conteúdo importante para todos vocês. Muito obrigado, doutora Érica Pereira, Nutri. Obrigado, doutora Érica, pela participação, pelo prestígio aqui, tá? Pessoal, boa noite, que Deus abençoe. Beth Freitas, muito obrigado. Que Deus abençoe, muita saúde aí, se cuidem. Fonoaudióloga Adriana Araújo. Muito obrigado, Adriana, você nos prestigiando, sempre importante, tá? Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe, muita saúde, que se cuidem, cumpram os protocolos, que ainda estamos em uma pandemia, tá, pessoal? Boa noite, até a próxima. Próxima quinta-feira temos uma live, tá, pessoal? Também com uma grande doutora Vânia Assali, tá? Na próxima quinta-feira, vocês acompanhem a nossa programação, a participação de vocês é sempre importante. Ivana, que bom lhe ver aqui, Ivana. Ivana Bezerra, muito obrigado pela presença, grande empresária do turismo do nosso Ceará. Muito obrigado, Ivana. Sempre importante aqui a sua presença, o seu prestígio, tá? Obrigado pelo que você sempre faz pelo turismo do nosso Ceará. Muito obrigado. Boa noite, que Deus abençoe. Até a próxima. Quinta-feira, pessoal, a nossa próxima live. Acompanhe a programação.